Resolução da prova do concurso da Prefeitura de Bom Conselho, Pernambuco, 2022, banca IAUP. Questão 26. A função inversa da função f de x igual a 5x mais 2 sobre x mais 1 é... Para a gente calcular a função inversa, existe um macete que é trocar o f de x por x e o x por f de x. A gente convenciona chamar o f de x por y. Então a gente troca o y por x e o x por y. Então vai ficar assim, x igual a 5y mais 2 sobre y mais 1. E aí a gente vai isolar o y. Então vai ficar o seguinte, esse y mais 1 vai multiplicar x vezes y mais x vezes 1, que dá o x. Do outro lado fica 5y mais 2. E aí, esse 5y a gente vai jogar no primeiro membro para isolar o y. Do outro lado, joga o x e vai ficar assim, ó, x vezes y menos 5y igual a 2 menos x. E daqui vai ficar o seguinte, coloca o y em evidência, vai ficar x menos 5 igual a 2 menos x. Passa esse x menos 5 dividindo, a gente tem y igual a 2 menos x sobre x menos 5. Uma função é inversa de outra quando a gente faz a composição e o resultado da composição é a função identidade, f de x igual a x. Então, se a gente fizesse a composição desta função com a função dada na questão, a gente teria f de x igual a x. Logo, a função inversa dessa função aqui é 2 menos x sobre x menos 5. Letra B. O comprimento em metros de um arco correspondente a um ângulo de 45 graus contido numa circunferência de raio igual a 2 é... A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes o π vezes o raio dela. E uma circunferência tem 360 graus de ângulo. Então, essa medida aqui do comprimento da circunferência corresponde a 360 graus. A gente quer saber o tamanho do arco da circunferência para 45 graus. Se você dividir 360 por 45 graus, a gente vai ter como resultado 8. Certo? Então eu tenho, na verdade, 1/8 do comprimento da circunferência. Esse arco tem, na verdade, 1/8 do comprimento da circunferência. Então basta a gente dividir essa relação 2πr por 8 para descobrir qual o arco correspondente a 45 graus. Então a gente tem 2 vezes π, o raio também é 2, dividido por 8. 2 vezes 2, 4π sobre 8. Então isso vai dar π sobre 2. Letra A. Para que as matrizes 2x mais y, 3x menos y, z menos w, 2z mais w e 3, 2, 4, 5 sejam iguais, quais devem ser os valores de x, y, z e w? Duas matrizes são iguais quando cada um dos elementos correspondentes sejam iguais. Então a gente teria 2x mais y igual a 3 e 3x menos y igual a 2. Um sisteminha de equações 2 por 2. Esse sisteminha aqui, se a gente somar as duas equações, a gente teria 5x mais y menos y dá 0, 3 mais 2, 5. Conclusão, x igual a 1. Se x vale 1, quanto é que vale y, né? Você pega qualquer uma das equações, por exemplo, a primeira, 2 vezes 1 mais y igual a 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais quanto dá 3? 2 mais 1. Então, y também é 1. Então, a gente tem x e y, 1 e 1. Então, daqui a gente observa que elimina toda essa parte. Sobra só D e E. Para descobrir qual é a resposta correta, vamos para o outro lado. Z menos W igual a 4
E 2z mais w igual a 5. Outro sisteminha, vamos somar. Z mais 2z, 3z. Menos w mais w, 0. 4 mais 5, 9. 3 vezes quanto dá 9? 3 vezes 3. Então, z é 3. Ou a ordem aqui, ó, x, y, z e w. X é 1, y é 1, z 3. Opa, então a gente já tem a resposta. Letra D. De fato, se o z é 3, 3 menos quanto vai dar 4? 3 menos 1. Então, o W é menos 1. Um cone reto tem 4 centímetros de altura e diâmetro da base igual a 6 centímetros. Logo, a geratriz desse cone é... Se a gente pega um cone e planifica ele, a gente teria mais ou menos uma figura assim. Né? Mais ou menos isso aqui. Aqui está a altura e aqui a gente tem um raio do cone. E essa aqui é a geratriz do cone, que ele quer saber justamente quanto é que mede. Nota que a altura é sempre ortogonal à base. Então a gente tem um triângulo retângulo, onde o raio e a altura é dado, a altura é 4, e o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 6, o raio é 3. Logo, a gente tem g ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Nota que g ao quadrado é igual a 25. Se g ao quadrado é igual a 25, quanto é que vale o g? O g vale 5. Letra C. Num voo Recife-São Paulo, 4 lugares disponíveis e um grupo de 8 pessoas pretendem embarcar nesse voo. O número de maneiras possíveis para lotar o avião é... Eu tenho 4 lugares e 8 pessoas para ir nesse voo. Eu tenho que selecionar dentre essas 8 pessoas 4. Descobrir quantas são as maneiras de selecionar essas 4 pessoas. Veja o seguinte. Eu tenho aqui 4 lugares. Eu posso colocar pessoa A, B, C e D. Agora, se eu alterar a ordem dessas pessoas, não me gera uma nova maneira de embarcar. Então, a ordem das pessoas não altera o resultado. Logo, a gente tem um problema de combinação. Combinação de n elementos agrupados P a P. E, como resultado, a gente tem n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Combinação de 8 elementos agrupados 4 a 4. 8 fatorial, 4 fatorial, 8 menos 4 fatorial. Aqui a gente tem 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Né? Dividido por 4 fatorial vezes 4, 3, 2 e 1. É o resultado aqui, 4 fatorial decomposto. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Cancela 4 fatorial com 4 fatorial. 4 com 2 você cancela com 8. E o 3 você cancela com 6. Sobra 2. Fica 2 vezes 7 vezes 2 vezes 5, que vai dar 70. 70 maneiras possíveis para lotar o avião. Próxima questão é o seguinte, assinala a alternativa que apresenta a forma simplificada da expressão 5 elevado a 6x mais 2 menos 5 elevado a 6x menos 1 sobre 5 elevado a 6x. Essa é uma questão que a gente vai usar as propriedades das potências. Multiplicação de potência com a mesma base e divisão de potência com a mesma base. Então aqui, ó, essa parte, 5 elevado a 6x mais 2, a gente vai ficar com o seguinte. 5 elevado a 6x, que multiplica 5 ao quadrado. Porque pela propriedade, multiplicação de potência em mesma base, repete a base e somos expoentes. Menos. Aqui agora a gente teria 5 elevado a 6x dividido por 5 elevado a 1. Isso tudo está sendo dividido por 5 elevado a 6x.
fica igual a quanto? Eu vou colocar em evidência o 5 elevado a 6x. Então, entre parênteses, vai ficar 5 ao quadrado menos 1 sobre 5, dividido por 5 elevado a 6x. Perceba que agora dá para simplificar 5 elevado a 6x. E vai sobrar 5 ao quadrado, que é 25, menos 1 sobre 5. E agora, aqui tem 1 denominador. Multiplica essa fração aqui por 5, você teria 125 sobre 5, que é a mesma coisa que 25, menos 1 sobre 5. Subtração de frações com o mesmo denominador, repete o denominador, subtrai os numeradores. 125 menos 1, 124. Letra E. A razão entre a ração dos cavalos de um determinado sítio é preparado misturando-se farelo de trigo com capim na razão de 1 para 3. Para 480 kg dessa mistura, quantos sacos de 30 kg de farelo de trigo serão necessários? Veja só. A razão é 1 para 3. Então, a gente tem o seguinte, ó, 1 para 3. Para cada 1 saco de 1 kg de farinha de trigo, a gente usa 3 de capim. Então, chamando a farinha de trigo de F e capim de C, a gente teria essa proporção aqui. A razão é de 1 para 3, para cada 1 saco de farinha de trigo, usa 3 de capim. Ou para cada 1 kg de farinha de trigo, usa 3 de capim. Uma das propriedades das potências é que a gente pode multiplicar cruzado. Se a gente multiplica o cruzado aqui e inverte, ficaria o seguinte, capim sobre 3 igual a farelo sobre 1. Usamos 3 sacos de capim para 1 de farelo. Outra propriedade das proporções é que a gente pode somar os antecessores e os sucessores. Então, ficaria o seguinte, C mais F sobre 3 mais 1, que dá 4. Só que C mais F é a quantidade de capim e farelo que a gente usa na mistura. E aqui está dizendo que usamos 480 kg. Então, a gente teria 480 sobre 4, que vai dar 120. Esse 120 aqui é chamado de razão de coeficiente de proporcionalidade. 120. E aqui a gente tem o seguinte, pegando qualquer uma das proporções aqui, a gente descobre a quantidade que é usada. F sobre 1 é igual a 120 e C sobre 3 é igual a 120. Logo, a gente usaria 120 kg de farelo para 360 kg de capim. Como cada saco de farelo é de 30 kg, 30 vezes quanto dá 120? 30 vezes 4. Letra D. Na construção de uma barragem, seria necessária a contratação de 36 trabalhadores para concluir a obra em 2 anos. Com a necessidade de concluir a obra em 6 meses, a quantidade de trabalhadores a mais necessários para terminar a obra nesse novo período é. Então, aqui a gente tem o seguinte, uma questão de regra de 3 simples. Para resolver ela, monta-se a tabelinha com as grandezas. Então, a gente tem trabalhadores e tempo. 2 grandezas. Se a gente tivesse 36 trabalhadores, essa obra seria feita em 2 anos. Vou transformar de anos para meses. 2 anos são 24 meses. Agora, se a gente tem 6 meses para concluir essa obra, precisamos de quantos trabalhadores? X. Se eu aumento a quantidade de trabalhadores na obra, é natural que diminua o tempo de trabalho. Então, essas 2 grandezas são inversamente proporcionais. Quando a gente descobre que as grandezas são inversamente proporcionais, para montar a proporção a gente tem que tomar cuidado em inverter uma das razões, qualquer uma delas.
Então, a gente pode fazer o seguinte, 36 sobre x igual não a 24 sobre 6, mas 6 sobre 24. Inverter uma das frações. E aí, multiplica cruzado. 6x igual a 36 vezes 24. Lembrando que 36 é 6 vezes 6. Então, a gente pode simplificar aqui, ó, que vai dar 6. Então, x é 6 vezes 24. 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 4 sobe 2. 6 vezes 2, 12. Com 2 que subiu, 14. Então, a gente descobre que precisa de 144 trabalhadores. Seria a letra A? Não, porque eu quero saber a quantidade de trabalhadores a mais que serão necessários na obra. Se eu já tenho 36, quanto é que eu vou adicionar para chegar em 144? Então, a gente subtrai. 144 menos 36. 14 menos 6, 8. 3 menos 3, 0. E 1, 108. Letra C. O crescimento estimado da população de Bom Conselho foi de 45.503 habitantes em 2010 para 48.975 em 2021. De quantos por cento foi esse aumento? Arredondando para uma casa decimal. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, subtrair 48.975 por 45.503. 5 menos 3, 2. 7 menos 0, 7. 9 menos 5, 4. 8 menos 5, 3. 4 menos 4, 0. 3.432. Para descobrir a porcentagem de aumento, a gente tem que saber quantos por cento esse valor, 3.432, corresponde de 45.503. A maneira de fazer isso é dividir. Dividir 3.472 por 45.503. Como 45.503 é maior do que 3.472, você coloca um zero e uma vírgula. E aí vamos dividir. Ainda dá? A gente tem 34.720 para 45.503. Continua menor. Coloca outro zero e outro zero aqui. Agora eu tenho 347.200 para 45.503. Aí a gente pode testar. 45.000, se fosse 45.000, vezes 8, daria 360, já passaria de 347. Então, vamos testar com 7. 45.503 vezes 7, para ver quanto dá. 7 vezes 3, 21. 1 sobe 2. 0, com 2 que subiu 2. 7 vezes 5, 35. 5 sobe 3. 7 vezes 5, 35 com 3, 38. 8 sobe 3. 7 vezes 4, 28 com 3, 31. Então, deu 318.521. Subtraindo, para ver quanto resta, 10 menos 1, 9. 19 menos 2. Não, 9 menos 2, 7. 11 menos 5, 6. 16 menos 8, 8. 3 menos 1, 2. E 3 menos 3, 0. Sobrou 28.689. Coloca outro zero e continua dividindo. Vamos dividir agora 286.790 para 45.503. É menor do que 347. Então, a gente não vai tentar por 7. Vamos tentar por 6. 45.503 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 8 sobe 1. 6 vezes 0,
0 com 1. 6 vezes 5, 30. 0 sobe 3. 6 vezes 5, 30 com 3, 33. 6 vezes 4, 24. Com 2, 27. Com 3, 27. 273.018 é menor do que esse valor. Então, 6. A gente poderia continuar dividindo, só que a gente já tem 3 casas. Já dá para descobrir a porcentagem com a casa decimal. Basta a gente, para descobrir a porcentagem, andar com a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. Então a gente tem 7,6% de aumento. Letra B. 1/3 da medida do complemento do ângulo de 30 graus é. Complemento é quanto falta para chegar em 90. Se a gente quer o complemento de 30, é quanto falta de 30 para chegar em 90. 90 menos 30, que vai dar 60. 60 é o complemento de 30, só que ele quer 1/3 do complemento. 1/3 é dividir por 3, né? 1/3 de 60 é 20. Dividir 60 por 3, 20 graus é 1/3 do complemento de 60. O modelo populacional estimado de uma determinada cidade para daqui a T anos é dado pela função. Essa população terá um aumento durante o segundo ano de... Para a gente descobrir o aumento durante o segundo ano, basta a gente primeiro descobrir o aumento no primeiro ano. Qual é a população no primeiro ano, para T igual a 1. Vamos calcular o F de 1. Isso é 30 menos 1 sobre 2 elevado a 1, que multiplica 1000. Veja só, 30, 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2, que é o meio. 30 menos 0,5 vezes 1000. Isso aqui seria 30.000 menos 500, que vai dar 29.500. Isso é a população no primeiro ano. Agora vamos descobrir no segundo ano, para T igual a 2. A gente teria 30 menos 1 sobre 2 ao quadrado, que multiplica 1000. Veja só, ficaria 30 menos 1/4. Só que 1/4 é 0,25 vezes 1000. E aqui a gente teria 30.000 menos 250, que vai dar 29.750. Qual foi o aumento do primeiro ano para o segundo ano? Aumentou 250. Logo, resposta, letra E. A área da superfície de um cilindro reto de altura 1 metro e diâmetro da base 20 milímetros é de... Não, cilindro reto, eu quero saber a área da superfície dele. Então, a superfície de um cilindro ela tem um retângulo e 2 círculos. Essa é a superfície de um cilindro. A gente tem que calcular a área do retângulo e dos círculos. A área do retângulo, uma das medidas é o comprimento, que é a altura dele, 1 metro. 1 metro é 100 centímetros. E a outra medida é o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. É dado que o diâmetro é 20 centímetros, 20 milímetros. Para transformar em centímetros, divide por 10. Isso é 2 centímetros. Então, a gente teria 2 vezes π vezes o raio. O raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é 2, o raio é 1. Então, ficaria 2π como o comprimento da circunferência. E a altura, 1 metro, que é 100 centímetros. Agora, para descobrir a área, basta a gente multiplicar comprimento vezes largura. 100 vezes 2, 200. 200π é a área do retângulo. Falta agora a área dos círculos. Como são iguais, basta calcular a área de 1 e multiplicar por 2. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Se o raio é 1, então a gente tem π
vezes 1 ao quadrado. Logo, a área do ciclo é π. Como são 2, somando a gente teria uma área total de 2π. 2π mais 200π, 202π, letra E, como a área da superfície do cilindro. O volume de uma esfera é 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Logo, o raio e a área da superfície dessa esfera são respectivamente. Vamos para as fórmulas. O volume de uma esfera é dada por 4/3 de πr ao cubo. E a área da superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. São as duas fórmulas. O volume é dado por 32π sobre 3. 32π sobre 3 igual a 4 sobre 3π vezes r ao cubo. Eu quero descobrir qual é o raio da esfera. Simplifica aqui, ó, várias coisas, dá para simplificar. O 3 com 3, o π com π, 4 e 32 sobra 8. Então a gente teria r ao cubo igual a 8. R vai ser a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Você olha aqui para as alternativas, só tem uma com 2, que é a letra B. Matou a questão. Para descobrir a área da superfície da esfera, 4 vezes π vezes 2 ao quadrado. 4, 2 ao quadrado também é 4. 4 vezes 4, 16π. Letra B. No lançamento simultâneo de dois dados perfeitos distinguíveis, a probabilidade de a soma do resultado desses dados não ser igual a 7 é... A probabilidade a gente precisa do espaço amostral e do evento. O evento é sair um número, sair uma soma diferente de 7. Uma das possibilidades é a gente determinar quantas são as somas totais e quantas somas são iguais a 7. E aí, quantas não são, é só o que falta para o total. Qual é o total de somas? Um dado, a gente está lançando dois dados. Dado 1 e dado 2. E a gente vai somar os valores. No primeiro lançamento, temos 6 possibilidades. No segundo lançamento, 6 possibilidades. Os dados são lançados simultaneamente. Os dados. Para descobrir quantas possibilidades de soma a gente tem, a gente pode usar o princípio multiplicativo. São 6 possibilidades de número no primeiro dado, 6 no segundo, multiplicando os dois, a gente chega em 36. Só que nesse caso a gente está somando. Se eu somar 1 mais 6, 1 do primeiro dado mais 6 do segundo dado, essa soma é igual a 6 do primeiro dado mais 1 do segundo. Então, estou contando duas somas iguais, tenho que tirar isso. Para tirar isso, vou dividir por 2. Então, vai dar 18 somas diferentes. Quantas são iguais a 7? Então, a gente tem 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4. 3 somas iguais a 7. Logo, quantas não são iguais a 7? 15. Então, a probabilidade é de 15 sobre 18. Simplificando por 3, ficaria 5 sobre 6. Letra A. Por fim, questão 40, o termo número 50 da PA 1, 8, assim por diante. A PA, a diferença entre termos consecutivos é igual. Então, se você fizer 8 menos 1, dá 7. Esse 7 é a chamada razão da PA. E em toda PA, a gente tem o seguinte, ó, a n, que é o enésimo termo, é igual ao primeiro, somado com n menos 1 vezes a razão. Escadinha. Eu quero saber o termo número 50, o A50. O A1 vale 1, primeiro termo da PA. O N é 50, menos 1. A razão é 7. 1 mais 7 vezes 50 dá 350. 7 vezes menos 1, menos 7. 1 menos 7 dá menos 6. 350 menos 6, 344. Letra B. E assim a gente encerra a resolução dessas questões.